Uma boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Eu quero agradecer a receptividade do povo piauiense. É a minha primeira vez aqui nesse estado, nessa terra quente. Lá a gente experimenta isso menos tempo no ano do que vocês aqui. Mas não é só o calor da terra, mas o calor de vocês, do carinho de vocês. Passamos esses dias lá no acampamento, falando com os jovens. Fomos muito bem recebidos, e eu cheguei aqui e fui tratado como um rei aqui. Me colocaram no escritório ali com ar-condicionado, me serviram salgadinho, suco para eu escolher, de caju ou de goiaba, e foi muito precioso o tempo que eu passei ali. Falei, rapaz, estou sendo bem tratado aqui no Piauí. Eu sou pastor da Igreja Batista Parque Industrial, lá em São José dos Campos, como o pastor Dário disse. Sou casado com a Patrícia, minha esposa, há 20 anos. Temos 2 filhos, o Natan tem 15 anos e a Natália tem 11. Eu sou pastor da Igreja Batista nos últimos 15 anos, mas sou membro daquela igreja há 20 anos. Aquela igreja que identificou meu dom, meu chamado pastoral, aquela igreja que me enviou para o seminário, aquela igreja que pediu minha ordenação e aquela igreja que me convidou para ser o seu pastor, de forma que eu tenho muito carinho por eles, pela paciência que eles tiveram e têm tido comigo, em permitir que um jovem que cresceu entre eles pudesse assumir a liderança da igreja e pastoreá-los. E tem sido assim, nós temos desenvolvido esse ministério pastoral lá na Igreja Batista Parque Industrial há 15 anos. Eu estou aqui com a permissão deles, mas com o ciúme deles também. Pastor, quando a gente sai, né, a igreja fica com ciúme, né? Tem uma irmã lá que fala, pastor, eu gosto que o senhor vá pregar a palavra, mas quero dizer para o senhor, eu fico com ciúme danado, não é? Mas eles são bondosos, e quando a gente tem a oportunidade de sair e compartilhar um pouco do que nós temos experimentado lá, eles ficam também felizes. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje à noite, dirigir seu pensamento sobre o tema de uma das músicas que nós cantamos aqui, que vocês cantaram, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse que ele edificaria a sua igreja e que ela nunca seria destruída porque ele a edificaria. Ele disse que ele faria isso e as portas do inferno não poderiam prevalecer contra a igreja dele, não porque pastores a edificam, não porque pessoas a edificam, mas porque ele mesmo assumiu a responsabilidade de edificar a sua igreja. Então ele a tem protegido e tem cuidado dela. No entanto, ele tem chamado aqueles que ele mesmo tem salvado e incluído na igreja dele, para que eles também trabalhem no sentido de proteger a igreja. É interessante, né? Ele assumiu o papel de protetor, de cabeça da igreja, aquele que ia cuidar da igreja, mas também tem chamado os membros da igreja para que a igreja seja protegida de ideias erradas, de filosofias de um mundo caído, que distorcem princípios da palavra de Deus e querem diluir a igreja. Já viu? Diluir a igreja? A igreja fica diluída e ela não sabe mais, num movimento evangélico que nós vivemos, o que é igreja e o que não é igreja. Eu louvo a Deus por vocês, louvo a Deus por conhecer pastores que têm querido encarar a igreja da forma como a palavra de Deus nos ensina. Portanto, eu gostaria de reforçar suas convicções, dirigindo o seu pensamento sobre esse tema. E se alguém aqui tem dúvida, ou mesmo não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração e você passar a fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter uma participação ativa nessa questão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos ficar de braços cruzados, assistindo, porque a Bíblia diz que nós temos que ter uma participação ativa. Nós devemos nos colocar nas mãos de Deus, desejosos de que Ele nos use como instrumentos para que Ele edifique a sua igreja, fortaleça a sua igreja através de nós, firmando os nossos pés no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos dias do apóstolo Paulo, a igreja já sofria ataques, já haviam pessoas atacando a igreja com seus ensinos, e o apóstolo Paulo vai falar disso muitas vezes nas suas cartas, especialmente nas cartas pastorais. Quando ele escreve a Tito, ele disse que haviam pessoas que estavam entrando nas igrejas, ensinando coisas erradas, e o ensino dessas pessoas estavam pervertendo famílias inteiras, ele diz no capítulo 1 de Tito.
E nós ouvimos hoje à tarde aqui com o pastor Sacha, né? Como a palavra de Deus nos ensina a trabalhar e aconselhar de forma que as famílias sejam edificadas e fortalecidas, mas o ensino daqueles homens estavam penetrando as igrejas e afetando as igrejas de tal forma que famílias inteiras estavam sendo pervertidas, o apóstolo Paulo diz. E aí ele diz para Tito, é preciso fazê-los calar. É preciso fazer estes homens calarem-se, porque o ensino deles tem prejudicado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, como fazê-los calar? Paulo diz para Tito. Paulo diz para Tito que o meio de fazê-los calar não era indo dizer para eles, calem a sua boca, mas era ensinar a palavra de Deus para a igreja verdadeira, fortalecendo a igreja, protegendo a igreja destes falsos ensinos. Então, em Tito capítulo 2, no versículo 1, ele diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. A igreja é um lugar onde nós temos que vir e ouvir a sã doutrina. E o que é sã doutrina? Aí ele diz, os homens mais velhos sejam temperantes, sérios em seu proceder. As mulheres mais velhas sejam sábias, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, sejam sérias em seu proceder, a ponto ou com capacidade de ensinar as mulheres mais jovens a amarem a seus maridos e a amarem seus filhos, a serem boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse assunto é para a igreja falar, isso é sã doutrina. E isso impede de que ensinos corroam, destruam famílias, destruam relacionamentos. Então a igreja, as pessoas que compõem a igreja, líderes de igreja, também têm a sua responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade nesse papel que é do Senhor Jesus Cristo, mas que Ele nos usa para que a sua igreja seja edificada e seja fortalecida. Por isso nós precisamos falar a sã doutrina. Irmãos, doutrina é tudo. Eu aprendi isso com meu pastor. Doutrina é tudo. Nós não precisamos de entretenimento, podemos ter, mas não precisamos de entretenimento. Nós não precisamos de programações, podemos ter, são coisas úteis. Mas nós precisamos essencialmente de doutrina. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ordenou o apóstolo Paulo ao seu filho Tito, que era também um pastor. Agora, hoje, você já percebeu que nós temos muitos jeitos de igreja? Eu digo que nós estamos num movimento evangélico, pessoal, frequentando, irmãos, um verdadeiro shopping center evangélico, ou shopping center gospel, como costuma dizer o meu amigo Sacha, não é? Onde você é um cliente e você tem que ser agradado. Então tem que ser feito tudo para agradar você, porque você é um cliente. Exatamente como você chega num shopping, né? Você chega num shopping, as vitrines são montadas para agradar e atrair a sua atenção, e você entra naquela que melhor atrair a sua atenção. As que têm melhores preços, coisas mais bonitas, mais agradáveis aos seus olhos, então é lá que você entra. E estão fazendo isso com o evangelho. Criando igrejas para todos os gostos, para todos os temperamentos, todas as faixas etárias. E quando nós viemos para a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor, quando Ele edifica a sua igreja, não é assim que Ele faz. Não existe evangelho para todos os gostos, irmãos. Só existe um evangelho. Só existe um caminho. Só existe uma palavra. Um só Deus. Uma só fé. Um só batismo. E nós precisamos conhecer Ele cada vez mais, nos aprofundar no conhecimento dEle. Então nós vivemos essa época de tanta confusão, e a questão é, será que a palavra de Deus atende a todos os gostos? Se ela for relativa, ela atende. Mas se ela não for relativa, for verdade absoluta, ela não atende a todos. Ela é a palavra de Deus que deve ser conhecida. Agora, a Bíblia também não gasta tempo falando sobre doutrinas erradas que nós rapidamente conhecemos e identificamos como coisas erradas. Já parou para pensar nisso? Tem coisas que a gente já sabe que é errado, que a gente já logo identifica como errado. Quando nós vemos doutrinas, por exemplo, como o islamismo, como espiritismo, e esses ismos, como a gente costuma dizer nos seminários, né? A gente já logo vê que é errado. A Bíblia não gasta tanto tempo falando disso. Ela nos ajuda a identificar isso. Mas ela gasta muito tempo falando daquilo que parece o Evangelho, mas não é o Evangelho.
No Antigo Testamento, Deus falava muitas vezes sobre falsos profetas. Ele falava muito sobre falsos sacerdotes. No Novo Testamento, ele fala sobre falsos pastores, falsos mestres. Eram aqueles que vinham com uma doutrina, com um ensino que parecia verdade, mas não era verdade. Não era verdade da palavra de Deus. Então Deus quer que nós aprendamos a identificar aquilo que vem disfarçado. Paulo disse aos Colossenses que vinha dissimuladamente. Vinha com engodo, que é engano. E essas coisas nos confundem. Então hoje a gente fala assim, pô, cara, tem igreja tão legal, né? Você viu aquela igreja, que legal? A gente gosta de novidades. Mas a gente tem que ter cuidado e tem que filtrar esse tipo de pensamento pela luz da palavra de Deus. Como nós podemos pensar a igreja? Como é a igreja que o Senhor Jesus prometeu edificar? Ele disse que a edificaria. E como é esta igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Eu quero ler aqui na minha versão, a minha versão é revista e atualizada, e gostaria que você acompanhasse. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 37. A palavra de Deus diz assim: Pedro tinha acabado de pregar a primeira mensagem da história da igreja cristã. Foi a primeira mensagem pregada na história da igreja cristã. Ela tinha acabado de nascer, acabado de ser inaugurada. Eu brinco lá na igreja, pastor Dário, que era a primeira igreja batista de Jerusalém. E aí, após a mensagem de Pedro, o texto vai nos dizer, a partir do versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como nós podemos identificar a igreja que o Senhor Jesus Cristo edifica? A igreja que o Senhor Jesus Cristo edifica é composta por pessoas transformadas. Irmãos, a igreja que o Senhor Jesus Cristo edifica é composta por pessoas transformadas, não pessoas adaptadas. Tem pessoas que se adaptam à igreja. Eu devo dizer aos irmãos, tem pessoas que nunca foram transformadas, mas foram adaptadas à igreja. O Senhor Jesus não nos deixou enganados a respeito deste pensamento. Ele disse que é possível que nas nossas igrejas, onde houver a igreja dele reunida, haverá pessoas que nunca foram transformadas. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. A igreja não é um movimento social, onde as pessoas podem se adaptar a ela ou não. Ela é composta por pessoas transformadas. E esta vai ser este vai ser o relato de Lucas, que escreveu o livro de Atos, a respeito da resposta que pessoas deram à primeira mensagem pregada na história da igreja cristã. Então a igreja ela é composta por pessoas transformadas. Quem são as pessoas então que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo? São pessoas que ouviram a palavra de Deus. Ela é composta por pessoas que ouviram a palavra de Deus. Versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O texto diz que eles ouviram. Ouviram o quê? A pregação de Pedro. E a pregação de Pedro foi baseada em quê? Foi baseada na palavra de Deus. É interessante, eu fiquei pensando no apóstolo Pedro. Quem era esse homem? Apóstolo do Senhor Jesus Cristo, andou com o Senhor Jesus Cristo, gozou, desfrutou de muitas experiências com o Senhor Jesus Cristo. Você já pensou quanta coisa o apóstolo Pedro tinha para contar? Rapaz, mas sentado lá desse homem, eu ouvi as histórias dele.
tendo passado aquele tempo todo aos pés do Senhor Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos e desfrutando e vendo muitas coisas que o Senhor Jesus fez. Pedro viu o Senhor Jesus ressuscitar pessoas, Pedro viu o Senhor Jesus curar pessoas, Pedro viu o Senhor Jesus controlar a natureza quando ele andou sobre as águas, acalmou a tempestade, controlar os animais quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 17, diz para Pedro ir e lançar um anzol no mar, e o peixe que mordesse a isca teria uma moeda na boca, e Pedro pagaria o imposto por ele e por Jesus. Pedro viu isso. Você imagina, você lançar o anzol, o seu papel, Pedro, é só lançar o anzol, o peixe você deixa comigo. E o peixe certo pegou aquela isca. E Pedro tirou o peixe, estava a moeda lá dentro para pagar o imposto do templo. Pedro viu isso. Pedro, em Mateus 17, também estava com Tiago e João no Monte da Transfiguração e viu o Senhor Jesus transfigurado, conversando com Moisés e Elias. E ele até quis fazer uma tenda, ele não queria nem ir embora. Lugar gostoso, a gente não quer ir embora, né? Pedro queria fazer uma tenda lá, o Senhor Jesus não deixou. Senhor, façamos 3 tendas aqui. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, porque está muito bom esse negócio aqui. Ele nem queria ir embora. E o Senhor Jesus, não, Pedro, nós precisamos ir embora. Pedro viu tudo isso. Quando o Senhor Jesus veio andando sobre as águas, quando eles estavam aterrorizados, com medo lá no mar da Galileia, porque as ondas agitavam aquele barco, e o barco estava a ponto de ser destruído, o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, eles estavam com tanto medo que eles pensaram que era um fantasma. Está escrito lá em Mateus capítulo 14, que eles pensaram que era um fantasma, e aí o Senhor Jesus disse, não temais, sou eu, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Vem, Pedro. Ele foi, andou sobre as águas. É certo que depois, reparando na força das ondas, ele teve medo e começou a submergir, e aí ele disse, Senhor, me ajuda, e o Senhor socorreu ele, e ambos entraram no barco. Pedro viu isso. Agora, o que Pedro prega na primeira mensagem? Pedro abriu a Bíblia e pregou a Bíblia. Ele prega em Joel capítulo 2, prega em em Salmos 16, no Salmo 16, e prega no Salmo 110. A igreja é edificada quando a palavra é pregada e pessoas ouvem a palavra, não experiências de homens. Não assuntos do momento. Essas coisas podem vir, mas a centralidade está na palavra escrita. Eles ouviram a palavra, ouviram a pregação de Pedro, ainda que ele tivesse muitas experiências para contar, que certamente chamaria a atenção de muitos daqueles seus ouvintes, mas ele apelou para a palavra de Deus, usou a palavra de Deus, confrontou seus ouvintes pregando a palavra de Deus. Ele disse para eles, para os seus ouvintes, vocês mataram o Senhor Jesus. Se você voltar aí no capítulo 2, no versículo 22, ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro expôs a palavra para eles, e expôs a situação deles diante de um Deus santo. A pregação da palavra de Deus sempre confronta o nosso pecado. A igreja nasceu com esta essência. Ela nasceu com a pregação da palavra de Deus, porque é ela que tem poder para transformar vidas. Deus usa a palavra escrita dele para transformar vidas. Quando ele fala a sua palavra por meio de homens, como foi o caso de Pedro. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Pedro pregou a palavra de Deus. A igreja cristã nasceu assim. Este foi o teor da primeira mensagem na história da igreja de Cristo. Quando a palavra de Deus é substituída por qualquer outro estratagema humano, ela gera falsas conversões. O apóstolo Paulo, quando ele chegou na cidade de Corinto, e depois ele escrevendo a Corinto como foi a chegada dele naquela cidade, ele disse, eu, irmãos, quando estive entre vós, foi em fraqueza, temor e grande tremor, e a minha mensagem e a minha pregação entre vós não consistiram em linguagem
persuasiva de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Então existe condição, pode acontecer da pessoa ter a sua fé apoiada em sabedoria humana e não no poder de Deus. Paulo disse que se alguém prega sabedoria humana, prega estratégias humanas, prega filosofias humanas, a fé da pessoa não vai se apoiar no poder de Deus, vai se apoiar em sabedoria humana. Por isso que entre os coríntios ele disse: resolvi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu quero pregar uma mensagem simples, que aponta para Cristo. Porque se eu pregar outra coisa, a fé de vocês vai ser confundida. E aí os ouvintes podem pensar que são salvos quando nunca conheceram o Senhor Jesus Cristo. Então só há um meio de haver fé apoiada no poder de Deus. É a pregação da palavra de Deus. Foi o que Pedro fez na primeira mensagem. Pedro, ele disse assim: irmãos, eu quero pregar com clareza para vocês a palavra de Deus. Você vai ver no versículo 29, diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente. Sabe o que é essa ideia? Isso aqui é pregação, irmãos. Pregação é isso aqui. A ideia de dizer claramente é como se estivesse abrindo uma cortina para mostrar às pessoas o que está por trás daquela cortina. Então as pessoas conheciam aquelas passagens, elas conheciam Joel capítulo 2, elas conheciam o Salmo 16, elas conheciam o Salmo 110, mas não entendiam o que estava por trás daquilo, a verdadeira mensagem que estava ali. Então Deus, com o dom da pregação que ele deu para Pedro, Pedro disse: deixe-me abrir estas cortinas, expor para vocês o que está sendo dito nesta passagem. Deixe-me dizer-vos claramente. A mensagem pregada na palavra de Deus tem que ser clara, de forma que as pessoas possam entender, e entendendo a palavra de Deus, elas possam conhecer o Salvador. É interessante, né, que Pedro dizia aqui: deixe-me dizer-vos claramente. E ele vai mostrar para eles aquilo que eles já tinham lido tantas vezes no texto e não tinham enxergado. Isso é pregação, isso é dom de pregação. Isso é pregação da palavra. A palavra precisa ser clara. Irmãos, às vezes eu, lamentavelmente, ouço pessoas que falam tantas coisas, eu não entendo nada. Estava me lembrando, até comentei com o Léo, sobre um episódio na vida de Rui Barbosa. Disse que Rui Barbosa, uma vez chegou em casa e pegou um ladrão roubando os patos dele. E aí ele chegou para o ladrão e disse assim: não é pelo valor intrínseco dos bípedes palmípedes que te interpelo, mas sim pelo teu ato vil e sorrateiro de profanares os recônditos da minha habitação, levando meus ovíparos a sorrelpa e a socapa. Se é por necessidade, transijo. Mas se é para zombares da minha alta prosopopeia de cidadão digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga, e o farei com ímpeto tal, que te reduzirei à 50ª potência, que o vulgo denomina nada. Aí o ladrão olhou para ele e falou assim: ô moço, é para eu levar os patos ou é para eu deixar os patos? Não foi isso que aconteceu na pregação de Pedro. Eles ouviram algo, eles entenderam algo. E eles sabiam que diante daquilo que eles ouviram, eles tinham que fazer alguma coisa. Eles tinham que responder. Porque a mensagem de Pedro foi clara. A pregação da palavra de Deus, quando nós nos preocupamos em tratar com este livro, que é suficiente para resolver os problemas e as mazelas dos homens, apresentando-lhes o Senhor Jesus Cristo. Deus aplica isso no coração. A palavra de Deus, a igreja é composta por aqueles que ouviram a palavra de Deus. Segundo, a igreja, ela é composta por pessoas que foram atingidas em seus corações. Versículo 37 diz que ao ouvirem eles aquelas palavras de Pedro, compungiu-se-lhes o coração. A palavra de Pedro, a palavra de Deus na boca de Pedro, entrou no coração, compungiu o coração daquelas pessoas. E esse verbo compungir, ele é a tradução de um verbo na língua grega que significa atravessar com uma espada. É isso que significa ter o coração compungido pela palavra de Deus. A palavra também era usada naqueles dias para a ferroada do marimbondo.
Já levou ferroada de marimbondo? Eu lembro uma vez que eu estava na roça, meu pai é da roça. Eu estava na roça, num calor como esse aqui do Piauí. Eu estava dormindo. E o marimbondo me acordou. Você sabe o que é ser acordado por uma ferroada de marimbondo? Eu já fui acordado pela ferroada de um marimbondo. A conversão é que a pessoa está como se estivesse dormindo, morta nos seus delitos e pecados, e Deus manda um marimbondo dar uma ferroada nela. E aí ela acorda da morte espiritual. É um coração compungido. Dói, irmãos. Implica dor esse verbo. Mas é uma boa dor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz que a tristeza, segundo Deus, a ninguém traz pesar. Porque ela produz arrependimento para a vida. Deus entristece para salvar. E quando Ele nos entristece com a palavra dEle, dói. É uma ferroada de marimbondo. É uma palavra, é uma espada que penetra, não diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso é a palavra de Deus. Ela invade o nosso coração como uma faca afiada e penetra ao ponto de revelar tudo o que temos dentro do nosso coração. Expõe para nós mesmos aquilo que temos trazido dentro do nosso coração. Então a igreja deve ter cuidado para não trabalhar contra a palavra de Deus. Para não ferir o corte da palavra de Deus. É uma espada afiada e nós não podemos machucar o corte. Eu lembro quando era criança, a gente pegava a faca e ficava batendo assim no tanque, né? Aqueles tanques antigos eram de pedra, lembra? Hoje é de plástico, né? Mas aqueles tanques de lavar roupa antiga, a gente ficava batendo. A minha mãe falava, vai cegar o corte da faca, menino. E a gente tem que ter cuidado para não cegar o corte da faca ou da espada, que é a palavra de Deus. Porque ela penetra e ela faz arder o coração. Eu gosto também daquela passagem de Lucas, capítulo 24, quando Jesus prega, expõe as escrituras para os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E quando chega na vila, o Senhor entra na vila, parte o pão entre eles e depois vai embora. E quando ele vai embora, os 2 dizem assim, porventura não nos ardia o coração quando Ele nos falava e nos expunha as Escrituras? A palavra de Deus, ela queima no nosso coração, porque ela vai tratar conosco. Então nós vivemos numa época em que as pessoas são tentadas a substituir a palavra de Deus no culto, nas reuniões, em tantas ocasiões, por outras coisas, e nós temos que preservar a centralidade de Deus por meio da sua palavra no nosso meio, nas nossas igrejas. Então a palavra de Deus é que toca o coração, é ela que Ele usa, e não há como ouvir Deus falar sem algum tipo de temor. Por isso que compungiu-se-lhes o coração. No Antigo Testamento, quando Deus falava, as pessoas tremiam. E hoje a gente quer ouvir Deus falar, mas queremos rir, né? É bom a gente rir, não é ruim. Mas muitas vezes Deus vai falar conosco de uma tal forma que nós vamos chorar. E porque precisamos ouvir a palavra dEle, porque ela muitas vezes vai compungir o nosso coração. Então a igreja, ela é composta por pessoas que foram tocadas no seu coração pela palavra de Deus. Não há pessoas que vão fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo que não tenha ouvido a palavra dEle. Pessoas não vêm por eventos, não vêm por sociais, elas vêm porque ouviram a verdade da palavra de Deus. Terceiro, a igreja ela é composta por pessoas que tiveram convicção do seu estado de perdição. Ainda no versículo 27, aquele grupo de pessoas disse para o apóstolo Pedro e perguntaram para ele, que faremos, irmãos? Eu acho isso muito interessante. Tudo o que eles ouviram tocou-os de tal forma que eles sabiam que as coisas estavam erradas na vida deles, que não estavam certas. E por isso eles perguntam a Pedro, o que é que nós vamos fazer? Porque a palavra incomodou-os de tal forma que eles fizeram o apelo a si mesmos. O Espírito Santo falou com eles de tal forma que eles mesmos perguntaram o que eles tinham que fazer. Pedro falou para eles a respeito da situação deles diante de um Deus santo. E o Espírito Santo os convenceu de que isso era verdade. Eles estavam em dívida com um Deus santo.
E eles então precisavam fazer alguma coisa a respeito disso. Então eles perguntaram para Pedro: o que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? Porque o Espírito Santo fez o apelo no coração deles. Essa pergunta, irmãos, reflete alguém que está convicto do seu próprio pecado. Eles reconheceram o seu estado de perdição. Eles sabiam que tinham que fazer algo. E aí perguntaram para Pedro. Você percebe? Atos vai mostrar isso. Essa vai ser a dinâmica do livro de Atos, lá em Atos capítulo 16, quando o apóstolo Paulo está preso com Silas na prisão, e eles cantam à meia-noite, tendo seus pés presos pelo tronco, e aí o Senhor envia um terremoto lá, rompem as cadeias, e o carcereiro vai se matar. O apóstolo Paulo diz: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E aí ele pergunta para Paulo: o que eu farei para ser salvo? As pessoas se perguntavam no livro de Atos dos Apóstolos. E Paulo vai dizer para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Isto é salvação, irmãos. Isto é salvação. A pessoa que é salva, ela tem convicção do seu estado de perdição. Por isso que uma pessoa não vem para a igreja por adaptação. A pessoa não vem para a igreja, irmãos, porque saiu de um estado bom para um melhor. A minha vida era boa, mas agora que eu estou na igreja, melhor. Não, se você está na igreja genuinamente, a sua vida era ruim. Era terrível. Às vezes a gente se engana, né? Já viu mãe dizer assim: rapaz, tem um moço interessado na minha filha, que é uma beleza. Camarada trabalhador, camarada responsável, só falta ser crente. Mas então falta tudo, minha irmã. Falta tudo, só falta ser crente. Você acha que ser crente é dar um pulinho? É subir um degrauzinho? Pessoa sem Cristo está perdida, totalmente perdida. E ela precisa reconhecer isso. Quando eles perguntam: que faremos? Há um tom de desespero na voz deles, na pergunta deles, porque eles estavam reconhecendo o seu estado terrível diante de um Deus santo. Quando a palavra de Deus é exposta para mim, ela me expõe diante de um Deus santo. E quando eu sou exposto diante de um Deus santo, eu não chego a outra conclusão, senão em reconhecer a minha situação terrível diante dele. Então, as pessoas não estão perdidas por problemas sociais. Elas não estão perdidas por desemprego, ainda que essas coisas sejam problemas. As pessoas não estão perdidas por problemas no casamento, por problemas de saúde. As pessoas estão perdidas por causa da situação delas diante de um Deus santo. Um Deus que é santo. Esta foi a convicção que aquelas pessoas tiveram. Devo dizer, irmãos, que há muitas pessoas nas igrejas que nunca tiveram convicção de pecado. Sabe o que é ter convicção de pecado? Uma pessoa que tem convicção de pecado, ela não compara o seu pecado com o dos outros. Sabe por que a gente já ouviu aquela frase: errar é humano? Já viu? Tem gente que acha que reconhecer o seu pecado é isso. Ah, rapaz, você é pecador? Ah, rapaz, eu devo ser, porque meu pastor vive falando que eu sou. Acho que eu estou começando a acreditar que eu sou. Eu estou começando a acreditar que eu devo ser pecador. E a coisa que eu mais ouço: não, mas você é pecador. Ah, mas eu sou. Quem não é? Não confunda com errar é humano. Eu erro, quem não erra? Não é isso. A pessoa que tem convicção do pecado, ela tem convicção não só do que ela faz, mas ela tem convicção do que ela é diante de um Deus santo. Ela não mede os seus pecados pelas coisas que ela faz, mas ela tem convicção. O Espírito Santo trabalha isso na vida dela, de forma que ela reconhece não só o que ela faz, mas o que ela tem potencial para fazer, mesmo que ela nunca tenha feito. Essa era a convicção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, o Senhor o convenceu de que ele era um terrível pecador. Antes disso, ele se achava o melhor, fariseu de fariseus, irrepreensível, mas quando ele conhece o Senhor Jesus, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele reconhece que ele era um pecador. E quando ele se compara com os outros, ele se compara com um grupo pequeno primeiro, ou pelo menos é relatado nessa ordem na Bíblia,
Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, versículo 9, ele se compara com os apóstolos e ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Em Efésios capítulo 3, versículo 8, ele se compara com toda a igreja, com os crentes. Ele diz: eu sou o menor dos santos. Mas quando ele está no final da sua vida, isso é maturidade espiritual. Sabe o que é maturidade espiritual? Quanto mais eu caminho com Cristo, mais eu reconheço a vileza do meu pecado. E quando ele está no final da sua vida, ele escreve para Timóteo, e em Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz: fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o... Isso aqui não é poesia do apóstolo Paulo. Não é poesia, não é frase feita. O apóstolo Paulo está dizendo: eu sou o maior pecador que eu conheço. Ele sabia enxergar seus pecados. Isso era convicção dada pelo Espírito Santo, e por isso ele poderia ser grato a Deus pela grande salvação que Deus deu para ele. A salvação é grande, irmãos. A salvação não é pequenininha, não. A salvação não é um tropeço para cair no meio-fio da rua. A salvação é um tropeço, a perdição não é um tropeço para cair no meio-fio da rua. A perdição é um tropeço para cair de um prédio de 20, 30 andares. Não rala só o joelho. Isso é perdição. Nós temos grande salvação, como ele diz em Efésios capítulo 2, sabe por quê? Porque nós estávamos grandemente perdidos. Muito perdido. Tem gente que fala assim: rapaz, eu não era tão perdido assim não. Deus me salvou, mas eu confesso que para ele me salvar, ele não teve tanto trabalho assim. Tem gente aí que deu muito mais trabalho para Deus salvar do que eu. Não, Deus enviou o Filho dele. Se só existisse você, veja bem, se só existisse você, e você fosse do jeito que você sempre foi, ainda assim, Deus enviaria o Filho dele para morrer na cruz para salvar só você. Esse é o tamanho do nosso estado de perdição, é medido pela cruz de Cristo. O Santo Filho de Deus foi pregado numa cruz para me salvar. Significa que eu era muito perdido, muito mais do que eu imagino. Isaías, quando ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono, lembra? Isaías capítulo 6, ele disse: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele disse? Ai de mim. Ele disse: eu estou perdido. Eu estou perdido diante de um Deus santo. A igreja é composta por pessoas que têm convicção de que são pecadoras. Não são pessoas adaptadas, são pessoas transformadas. Quarto, a igreja ela é composta por pessoas arrependidas. No versículo 38, Pedro responde para eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. O arrependimento é uma palavra que não pode ser esquecida por nós. Arrepender-se na Bíblia é mais do que arrepender-se de coisas que eu fiz. É arrepender-se da natureza que eu tenho. É o que eu sou. Martin Lloyd Jones disse que crentes verdadeiros não são pessoas que fazem coisas. Crentes verdadeiros são pessoas que são alguma coisa. Foram e agora são. Foram perdidas no pecado e agora são transformadas pelo poder de Deus. O arrependimento é o arrependimento mais do que as coisas que eu fiz, é o arrependimento do que eu sou. Pedro, quando ele entendeu isso em Lucas capítulo 5, ele disse ao Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus disse: lançai a rede para pescar. Aí o Pedro disse, né? Como sempre Pedro, né? Ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, é o seguinte, o Senhor entende de carpintaria, de pescaria entendo eu. E nós havemos pescado a noite inteira, não pegamos nada. E o Senhor quer dar conselho para nós de pescaria? O Senhor entende de madeira. Aí o Senhor Jesus disse: lança a rede para pescar, lá direito do barco. Ah, tá bom, já que o Senhor está mandando, eu vou lançar, sob a tua palavra. E lançou. A rede saiu tão cheia de peixe que Pedro se sentiu humilhado. E diante do controle do Senhor Jesus, sobre a natureza, ele viu a santidade de Jesus, e quando você vê a santidade de Jesus, automaticamente você vê o seu pecado. E aí ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Isso é Pedro. Convicção e arrependimento de pecado. O arrependimento na Bíblia
não é, irmãos, apenas um ato na conversão, é uma constante na vida do crente. Tem que se arrepender e continuar se arrependendo. É um ataque direto ao orgulho dele. É preciso humildade para se arrepender. Por isso que o Senhor Jesus começou o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem arrependimento nós nunca conseguiremos fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus conta uma parábola de um pai que tinha uma vinha, e ele chama os seus filhos para vir trabalhar na vinha. E aí ele disse para um filho: vem comigo trabalhar na minha vinha. Ele disse: pai, eu vou, mas não foi. Aí ele chegou para o segundo e disse: vem, filho, trabalhar comigo na minha vinha. Esse disse assim: pai, eu não vou, mas depois arrependido, foi. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que não tem um terceiro filho que disse: pai, eu vou, e foi? Tem um que disse que ia, mas não foi. E o outro disse que não ia, mas depois arrependido, foi. Por que não tem um terceiro que fala: pai, eu vou, e foi? Porque não existe. Não existe o perfeito. Mas existe um que se arrependeu e foi. Você só consegue fazer a vontade de Deus se você se arrepender. Sem arrependimento ninguém faz a vontade de Deus. Um disse que ia, mas não foi. E outro falou: eu não vou, mas depois arrependido, foi. A vontade de Deus foi feita através do arrependimento. Por isso que a mensagem de João Batista era de arrependimento. A mensagem a mensagem da igreja tem que ser e continuar sendo uma mensagem de arrependimento. Porque a igreja é composta por pessoas arrependidas. Quinto, a igreja é composta por pessoas chamadas por Deus. No versículo 39, o apóstolo Pedro diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus é que chama as pessoas para a sua igreja. Se você virar a página da sua Bíblia, no capítulo 40, no final do capítulo 2, no versículo 47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja cresce por mão de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pelo chamado de Deus. Ela não cresce por estratégias humanas, ela até cresce, mas não de convertidos. Os verdadeiros convertidos na igreja são aqueles que foram chamados por Deus. Pedro define isso no versículo 39. Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso é que nós só temos que pregar o evangelho com clareza e deixar que Deus chame. Porque quando Deus chama, o camarada vem. Lembra João capítulo 11? João capítulo 11, Lázaro está doente. As irmãs dele mandam o recado para Jesus, dizendo: olha, avisa Jesus que está doente aquele a quem ele ama. Fizeram ainda chantagem emocional com Jesus, né? Ó, fala que está doente aquele a quem ele ama. Precisava lembrar Jesus que ele amava Lázaro? E aí o Senhor Jesus permanece mais 2 dias no lugar, ele não vem. E quando ele vem, fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado, já cheirava mal. E aí quando Jesus foi chegando, fica imaginando a cena. Primeiro vai Marta, né? Aí Marta: Senhor, atrasado. Há 4 dias que está enterrado. O Senhor Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Depois vai Maria: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não, se estivesse aqui. Você não sabe o que eu vou fazer? Não crê? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Onde é que ele está enterrado? Aí levaram o Senhor Jesus lá. Aí ele disse: tire a pedra. Sabe por quê? Porque tirar a pedra nós podemos. O que nós não podemos é chamar. Eles tiraram a pedra. Mas eles podiam chamar Lázaro para fora? Não podiam. O que eu posso fazer, o Senhor não vai fazer. Eu posso pregar. Posso anunciar o evangelho, pregar a palavra. Mas quem chama para a vida? Ele. E aí ele disse: Lázaro, vem fora. E o morto reviveu. E veio andando. E eu acho interessante, né? No original são 2 palavrinhas. É como se o Senhor Jesus dissesse assim: Lázaro, aqui. E levantou-se aquele que estivera morto
e veio. Isso é salvação, é ilustração de salvação. Quando o Senhor chama, os mortos espirituais se levantam. Sabe o que é legal? É quando você lê lá Ezequiel capítulo 37, o Senhor leva Ezequiel lá no vale de ossos sequíssimos. E aí ele disse para Ezequiel, Ezequiel, profetiza para estes ossos a palavra de Deus. Aí, irmãos, eu queria estar lá para ver Ezequiel. Acho que Ezequiel chegou assim e falou, mas Senhor, para eu falar com ossos secos? Fala com eles. Mas é para falar com eles. Fala, Ezequiel, profetiza minha palavra, é o seu papel. Aí eu fico imaginando assim, Ezequiel dando olhadas para ver se ninguém estava vendo, né? Para não achar que ele era louco, né? Aí deu uma olhada assim, ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio, tendões começaram a nascer, começou a crescer carne, começou a bater osso com osso, e aqueles ossos reviveram. Isso é uma ilustração de pregação do Evangelho, eu só tenho que pregar. Quem dá vida é o Senhor, quem chama é Ele. Ah, sabe o que é o problema nosso? A gente quer fazer o papel do Senhor. A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Ele é que chama. Ele é que tem poder para chamar. Por isso que a igreja é composta por pessoas que Ele chama pelo seu poder. Cabe a nós somente anunciar com fidelidade o Evangelho, com clareza o Evangelho. Porque quando Deus chama, pecadores se levantam da morte espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E Ele dá vida quando a palavra é pregada. Por último, irmãos, a igreja, ela é composta por pessoas separadas deste mundo. Versículo 40 diz assim, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Pedro disse, salvai-vos, separem-se, esta é uma geração perversa. Sejam diferentes desta geração, com base naquilo que Deus fez na vida de vocês. Paulo escreveu aos Filipenses, fazei tudo sem murmuração e contenda. E aí ele disse, para que resplandeceis como luzeiros neste mundo, em meio a uma geração pervertida e corrupta. A igreja é luz no meio de uma geração pervertida e corrupta. A igreja não é o mundo, ela está no mundo, mas ela é salva do mundo, é separada do mundo. Isso fala do caráter santo da igreja, que tem que andar separada do mundo. Nós não, irmão, sabe uma coisa que fica claro no livro de Atos dos Apóstolos? É que a igreja tem uma parede de separação entre ela e o mundo. Só que tem porta. Dá para entrar na igreja, mas tem que passar pela porta. E a porta é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a porta. Quem entra por mim achará salvação. Entrará, sairá e achará pastagem. Ele é a porta da igreja. As pessoas têm que entrar por ele. Agora, às vezes, a gente fica querendo fazer buraco na parede, pessoal. Para facilitar a entrada das pessoas. Fica mexendo nas bases da igreja. Querendo baixar, derrubar a parede para que as pessoas entrem e saiam a hora que quiser. A igreja tem que ser um corpo muito bem definido. Quem é a igreja? Sabe uma coisa que nós temos que entender? E temos que crer, Senhor, temos que fazer essa oração. Senhor, não permita que eu confunda as pessoas do que é a tua igreja. Se houver pessoas na igreja que não são salvas, que não seja por minha falta de cuidado, que não seja por minha comunicação confusa do Evangelho, mas que haja santidade no meio do teu povo, que as pessoas saibam o que é fazer parte ou não da igreja. Quando você lê Atos dos Apóstolos, as pessoas sabiam quem era e quem não era da igreja, quem era do caminho, como está escrito, quem era do caminho e quem não era. Nós vivemos uma época, a revista Época até fez um levantamento, de que agora nós já temos um grupo, já presente na estatística, os evangélicos nominais. Aqueles que são evangélicos, mas já estão na estatística como não praticantes, mas eles se dizem evangélicos. Isso confunde o que é a igreja e o que não é. Virou moda ser crente, já parou para pensar nisso? É o gospel, né? O cara está na moda ser evangélico, é mais uma das opções que tem para as pessoas. E nós temos que entender que fomos chamados para defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A igreja tem que manter o seu padrão de santidade, de separação deste mundo. Não é legalismo religioso que eu estou dizendo, irmãos, mas é vida de santidade. Por isso Pedro diz, salvai-vos desta geração perversa, para que mais pessoas nessa geração perversa possam ouvir o Evangelho e também serem salvas. Nós não podemos remover os marcos que deixaram os nossos pais.
Eu gosto de pensar nos pastores antigos. Gosto de pensar no legado que eles deixaram. Algumas pessoas olham para os pastores antigos e dizem, eles eram muito radicais. Alguns acham assim, ainda bem que eles não estão presentes mais no nosso meio. Não, irmãos. Talvez houveram pastores antigos mesmos que eram radicais. Mas por que rotulá-los de radicais? Por que não pensar que muitos deles eram sinceros e zelosos, e estavam preocupados com a igreja, com o padrão de santidade da igreja? Eu louvo a Deus pelos pastores mais velhos que me ensinaram coisas, me deixaram coisas, e o livro de Provérbios vai dizer, não removam os marcos que puseram os vossos pais, o que tem a ver da gente manter aquilo que recebemos dos antigos. A igreja precisa manter seu padrão de santidade. Eu não acredito no evangelho moderno, o evangelho que não fala de santidade. Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram cerca de 3.000 pessoas que foram batizadas, reconhecendo o seu pecado, arrependendo-se dele, sendo batizadas e foram inscritos na primeira geração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos